Saiu pesquisa Datafolha para a presidência da República hoje. Aí, Olavo, como eu trabalhei em departamento de marketing de empresa, e lá você tinha que fazer a pesquisa por causa de resultado. Então, eu fui na parte que interessa dessa pesquisa, que é a espontânea para presidente, e ver quantas pessoas tem candidato. Então, assim, o Datafolha, a parte que me interessa é 65% das pessoas na espontânea disseram que não tem candidato. Então, para mim, a manchete é 2 em cada 3 eleitores ainda não tem candidato para a eleição. Tudo que nós vamos falar agora é sobre a minoria, é sobre esse 1/3 que tem. O eleitor não decidiu em quem vai votar, né, Olavo? Pois é, assim, é até curioso, porque na semana passada a gente falou das pesquisas de intenção de voto, a gente falou que não se pode avaliar com tanta veemência os resultados que saem há cerca de um ano da eleição. A gente trouxe exemplos da Dilma em 2010, a Dilma estava atrás até novembro de 2009, um exemplo de 94, quando o FHC não era competitivo um pouco um ano antes. Mas, assim, tem muita coisa que dá para a gente extrair de uma pesquisa como essa do Datafolha, a começar pelo que você mencionou. O resultado mais divulgado dessa pesquisa, que foi divulgada ontem pelo Datafolha, e a Folha de São Paulo fez bastante matérias a respeito, é que o ex-presidente Lula está em primeiro lugar e o deputado Bolsonaro consolidou o segundo lugar. Isso é realmente um dado bem sólido, bem consistente. Mas uma coisa interessante, bem curiosa de destacar, é que o candidato mais rejeitado hoje, o nome mais rejeitado pelos brasileiros, é do presidente Michel Temer. Ele é rejeitado por 71% dos brasileiros, 7-1. Né? Em segundo lugar, o segundo mais rejeitado é o Lula, com 39%. Ou seja, a rejeição do Lula ela é 30 pontos menor do que a do Michel Temer. Isso praticamente demole a ideia, derruba a ideia do nome governista que a gente tinha falado. Porque não tem como você tratar como competitivo uma candidatura de alguém cujo líder, cujo nome maior, que é o presidente Temer, está com 71% de rejeição. Né? E aí, falando da espontânea, que você começou a falar, um outro dado muito interessante é o seguinte: na espontânea, aliás, é até bom a gente explicar, a pesquisa estimulada é aquela em que o eleitor, a pessoa que responde a pesquisa, recebe as opções. Então, o pesquisador chega para a pessoa e fala assim: olha, você quer votar em quem? Eu tenho aqui o Lula, Alckmin, Bolsonaro, Ciro Gomes, você vota em qual desses? Na estimulada, não há fronteiras. O pesquisador pergunta, você vai votar em quem? E a pessoa fala em quem ela quer votar. E é interessante ver que na estimulada, na espontânea, nesse caso agora, o Lula é o primeiro colocado com 17%, o Bolsonaro é o segundo com 11%, e apenas Lula e Bolsonaro, somente os dois, têm mais de 1% na intenção de voto. Ou seja, Ciro Gomes, Marina, Alckmin, Emael, todos têm apenas 1% da intenção de voto. Ou seja, quem lidera, você disse bem, quem lidera é o ninguém. O ninguém com 65%. O segundo colocado é o Lula com 17%, o Bolsonaro o terceiro com 11%, e assim, o Henrique Meirelles, que ontem ele deu uma entrevista à Folha, foi publicada hoje, ele falou que o governo vai ter candidato e que esse nome do governo não é o Geraldo Alckmin, ou seja, ele meio que já se posicionou como candidato. Ele não é citado na pesquisa espontânea e ele tem apenas 2% na estimulada. Ou seja, está bem difícil mesmo para o governo ter cancha, ter força para encarar essa eleição do ano que vem. Bom, a questão toda também a gente vai ter agora muito candidato dando print dessa pesquisa no Facebook, se mostrando à frente, se mostrando assim, se mostrando assado, o pessoal debatendo, falando isso, falando aquilo, mas o grande dado que a pesquisa mostra é 2/3 ainda não decidiram. E nas outras eleições, o percentual de gente que já tinha pelo menos uma ideia um ano antes era maior. A gente tem um país sem líderes, né, Olavo? O pessoal simplesmente já sabe o que não quer. O que a gente quer é que tá bem difícil, né? Exato, não, realmente assim, o quadro ele tá muito estranho, o Ninguém Futebol Clube ele tá em primeiro lugar, e tem um dado que a pesquisa traz que ele deixa a nossa cabeça ainda mais confusa, que é o seguinte: num eventual segundo turno entre Marina Silva e Bolsonaro, cabe dizer, a Marina Silva na pesquisa espontânea, estimulada com o Lula, ele é a terceira colocada, ou seja, se o Lula sair
algo que é bem possível acontecer, a Marina ocuparia a segunda posição, Bolsonaro em primeiro, Marina em segundo, a Marina vence o Bolsonaro no segundo turno entre os dois. Então, notem que uma Marina que ela nem faz mais de 1% na pesquisa espontânea, ela ganha do Bolsonaro, tem 17%. Ou seja, o cenário é realmente muito, muito, muito curioso, muito imprevisível.